nós aprendemos em Efésios 1 que a igreja é o corpo de Cristo e que Cristo foi dado por Deus o Pai à igreja, portanto o Senhor Jesus é dádiva do Pai à igreja, e Deus nos deu o Senhor como cabeça, como líder, aquele que preside, que comanda, que rege, que dirige soberanamente a sua igreja. E o que nos dá ousadia e coragem é saber que o nosso cabeça, o nosso Senhor, o nosso presidente, o nosso comandante é também o Supremo Senhor do universo, porque Deus revelou, demonstrou a suprema grandeza do seu poder ao ressuscitar o Senhor Jesus dos mortos e ao entronizá-lo sobre todo o universo e sobre todos os seres inteligentes que há nesse universo. E tudo isso está debaixo dos pés de Cristo. Aprendemos que, em virtude da nossa união com o Senhor, tudo quanto Deus o Pai fez com seu Filho, fez conosco. Deus o Pai o vivificou e o ressuscitou. E Paulo diz que Deus também nos vivificou e nos ressuscitou juntamente com Ele. E que Deus o Pai nos entronizou juntamente com Ele. E juntamente com Ele também nos fez assentar nas regiões celestes, onde Cristo está à direita da majestade nas alturas, lugar de suprema honra e de autoridade. Portanto, é um trono de onde o Senhor exerce o seu governo, o seu domínio. Muito bem, tendo entendido e visto que a igreja é o corpo, e ela também é complemento ou plenitude de Cristo, ela o completa. Sem a igreja, Cristo está como que incompleto. Nós vamos agora tratar sobre o corpo de Cristo, a igreja como corpo. Aprendemos algumas lições importantes da doutrina bíblica da igreja como corpo e algumas atitudes absolutamente equivocadas que há no seio da igreja e que nós deveremos banir da nossa igreja e da nossa vida. Também aprenderemos que você é incorporado, é introduzido, você se torna membro do corpo quando o Senhor Jesus batiza você no seu espírito. Portanto, quando eu me torno parte, membro do corpo, quando o Senhor me batiza no seu espírito. E o batismo em água é símbolo do batismo no espírito. Ninguém é membro do corpo se não tiver sido batizado no Espírito, porque o batismo no Espírito é que nos introduz no corpo de Cristo. Por isso, uma pessoa pode ser membro da igreja, o seu nome pode estar alistado no rol, mas para pertencer à igreja, tem que ser batizado no Espírito Santo, tem que ser salvo por Jesus Cristo. Vamos ver o texto então? 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés,
não tenham necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os membros do corpo, que reputamos serem menos honrosos, a esses revestimos com muito mais honra. E os que em nós não são decorosos, têm muito mais decoro, ao passo que os decorosos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente seus membros. Meus irmãos, esta passagem ela é extraordinária. Por quê? Em primeiro lugar, porque o contexto dela são os dons espirituais. O tema unificador desta passagem é a diversidade na unidade. Paulo vai falar sobre a pluralidade, a variedade, a diversidade dos dons, mas deixará claro que esta pluralidade, esta variedade e esta diversidade não compromete a unidade, porque todos os dons, embora variados, procedem de uma mesma origem, de uma mesma fonte, o Deus triuno, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E para ilustrar a possibilidade real da unidade na diversidade, Paulo quer ilustrar esta verdade sobre os dons. E ele então vai falar, ele pega a figura do corpo humano para ilustrar a diversidade na pluralidade. E ao fazer isso, ele entra na doutrina da igreja. Então, os irmãos observem a grandeza de Paulo e a vergonha de nós pregadores quando usamos ilustrações tão pueris, tão superficiais, para elucidar o que queremos apontar, quando para ilustrar a variedade e a unidade dos dons, Paulo ilustra com o corpo humano e com a doutrina bíblica da igreja como o corpo de Cristo. Que homem fantástico! Que vida preciosa essa que Deus levantou, a vida do apóstolo Paulo. E ele vai tratar, meus irmãos, exatamente deste tema, a diversidade, a unidade na diversidade. Mas também o apóstolo vai tocar num ponto crucial, qual? A questão do corporativismo. Igreja é corpo, é comunidade, é organismo. Ela não absorve, ela não exclui a individualidade, mas ela repudia o individualismo. E hoje, e de uma certa forma todos somos produtos do meio, a filosofia que subjaz o sistema capitalista é a filosofia liberal. E o cerne do liberalismo como forma de pensar é o individualismo, eu. Só que nas escrituras todas as metáforas utilizadas pelos apóstolos para ilustrar a natureza e a missão da igreja, sempre estas metáforas são corporativas, indicando que ser igreja é ser comunidade, tem a ver com comunhão, tem a ver com o todo, com o coletivo, e que uma postura individualista no seio da igreja é perniciosa, é prejudicial para o membro e para a igreja. Portanto, aqueles que dizem, eu não tenho interesse pela igreja, ele está desprezando a cabeça, porque o corpo e a cabeça estão organicamente e vitalmente unidos. Portanto, quando eu falo da igreja, eu penso em Cristo. E é impossível pensar em Cristo sem falar da igreja. O desprezo para com a igreja, a falta de envolvimento da igreja, o abraçar apenas por conveniência as partes que eu julgo que me dizem respeito, é uma atitude ou de quem não tem doutrina ou está mal doutrinado, porque não há cristão isolado na caminhada. A caminhada cristã é coletiva. A igreja caminha, peregrina como corpo,
como povo de Deus sobre a face da terra. Isso, portanto, nos ensina a necessidade, a importância da integração, do envolvimento, do estar juntos, porque Deus nos chamou das trevas para a luz. E nós enfatizamos que ser igreja é ser a assembleia reunida. Mas o que vem primeiro? A reunião ou a convocação para a assembleia? Quando todos os moradores dos apartamentos se reúnem no salão de festas para uma assembleia daquele condomínio, o que veio primeiro? A reunião ou a chamada, a convocação para a reunião? Com certeza a chamada. Portanto, Deus nos chamou. Cristo disse: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Portanto, quem se arrepende e crê, responde à chamada. A igreja, meus irmãos, ela nasce da chamada divina. E quando ela se reúne como assembleia de Deus, de Cristo, portanto, ela se reúne, é uma resposta à chamada divina. É isso que nos constitui igreja. É isso que nos constitui corpo de Cristo. Por isso, não pode haver desprezo para com a igreja. Não pode haver descaso para com a igreja. A igreja não pode ser considerada coisa de segunda, terceira instância na nossa vida. Não pode. Porque, meus irmãos, a nossa prática, a nossa atitude, ela tem que ser biblicamente fundamentada. E Deus revelou a natureza corporativa da igreja. E nós vamos aprender que a igreja é um corpo, mas que um corpo é constituído de muitos membros. Nós vamos observar que o membro é único, ele é ímpar, ele é distinto de todos, mas não há corpo formado, a não ser no somatório dos membros. Então, igreja é corpo, igreja é membro. É bom saber que Deus me conhece por nome, que Deus sabe quem eu sou, que Deus me dotou particularmente, mas é importante entender que eu sou parte de um todo, e para este todo há um projeto de Deus. Isso é fundamental, porque se isso for perdido, meus irmãos, a igreja tomará posturas equivocadas. Então, no verso de número 12, o apóstolo diz assim: por quê? E este porquê está vinculando, Paulo está ilustrando que a pluralidade, a diversidade, a variedade de dons não gera divisão nem individualismo, porque a procedência dos dons é de uma única origem e fonte, o Senhor, o nosso Deus triuno. Então Paulo diz: porque assim como o corpo, e eu quero chamar a atenção para os irmãos desta primeira expressão, assim como, e observem no final do versículo, assim também, assim como, assim também. Há uma analogia que o apóstolo quer ensinar. Qual é? Assim como o corpo humano é um, não é verdade? E tem muitos membros, o que também é verdade, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também nós deveríamos esperar que Paulo dissesse a igreja. Mas ele diz: é Cristo. Por quê? Porque está subentendido, é o corpo de Cristo. Assim como o corpo humano é um, mas ele é formado e constituído de muitos membros, assim também é Cristo. Cristo é um corpo constituído de muitos membros. Então nós temos agora a igreja, meus irmãos, como o corpo de Cristo, e constituída de muitos membros. Agora, o que torna alguém membro? O que faz com que este dedo esteja introduzido, anexado, seja parte do corpo? A mão é parte do corpo, o braço é parte do corpo. O que é que introduz, o que é que torna alguém membro? E como este membro é introduzido, anexado, como ele é incorporado, ele se torna parte do corpo. Paulo vai dizer no versículo 13: pelo batismo no Espírito Santo. Pois, diz o apóstolo, em um só Espírito fomos todos nós batizados. Os irmãos observem que Paulo não diz alguns cidadãos espirituais de primeira classe que jejuaram, oraram e buscaram santidade, após a sua conversão foram batizados.
Ele está dizendo, em um Espírito, todos, fomos todos, eu e todos vocês cristãos da igreja de Corinto, batizados em um só corpo. Irmãos, a expressão batismo no Espírito Santo, ela aparece com esse texto 7 vezes nas Escrituras. Todas as vezes que o verbo batizar, ele é apresentado com a preposição em, grego, a preposição que se pronuncia assim, sempre quem é o batizador, aquele que batiza, é Jesus. O Espírito é o elemento no qual, ou com o qual, porque esta preposição em, tanto pode ser traduzido como em, por isso, em a água, na água, ou em o Espírito, no Espírito, ou pode ser traduzido com o Espírito. É claro que a Igreja Batista, ela diz em a água, porque nós cremos que o batismo é por imersão, e as igrejas reformadas que optam pelo batismo por aspersão vão traduzir a preposição com. Eu lamento que a versão Almeida século 21 tenha rompido com essa linha e vá publicar no texto com, e vai cometer um erro que no meu entendimento é grosseiro. E se Deus permitir, eu quero escrever para algumas pessoas da imprensa e até da convenção, porque nós vamos ter problemas doutrinários sérios quando a versão Almeida 21 for espalhada, porque ela traduz esse verso dizendo que, pois por um só Espírito, ao invés de em um só. Quando as traduções dizem por um, está indicando que quem batiza é o Espírito Santo e não Jesus. Então a pergunta é: existem 2 batismos? Jesus nos batiza em o seu Espírito, no Espírito ou com o Espírito. Também há um batismo do Espírito Santo, ou seja, o sujeito, aquele que batiza, é o Espírito Santo. De acordo com a compreensão batista das Escrituras, todas as vezes que o verbo batizar, em relação ao Espírito Santo, é mediado pela preposição em, o Espírito é o elemento com o qual ou no qual nós somos batizados. Então, quem são os batizandos? Somos nós. Quem é o batizador? É Jesus, sempre. Com que ou no que somos batizados? No Espírito Santo. Então, o batismo sempre descreve uma experiência inicial. O Senhor Jesus nos batiza, Ele nos imerge no seu Espírito. Atos 2 é o dia do Pentecostes, é o dia do batismo no Espírito Santo. Ali a profecia de Joel se cumpre. E sabe o que é dito? E todos foram cheios do Espírito. Por quê? Porque quando você é imerso na água, você sai encharcado de água, cheio d'água. Ali houve o batismo no Espírito, em o Espírito ou com o Espírito. E qual é o resultado do batismo no Espírito? O enchimento, a plenitude. Então, o que é muito importante entender é que Jesus é o batizador, nós somos os batizandos, o elemento com o qual, ou no qual somos batizados, é o Espírito. João Batista disse: eu vos batizo com água ou na água. Então a água é o elemento com o qual, ou no qual, as pessoas eram batizadas por João. Mas quando ele diz que Jesus batizará com ou no Espírito Santo e com ou em fogo, ele está dizendo que o fogo é o elemento com ou no qual as pessoas serão batizadas. No versículo que antecede a Mateus 3,10 e que sucede Mateus 3,12, o fogo simboliza o juízo. Ele tem na mão a sua pá, o trigo ele recolhe do celeiro e a palha ele queima. No outro versículo já está posto o machado na raiz da árvore. A árvore boa fica e a árvore ruim é queimada no fogo. Então João Batista disse: Jesus virá e ele promoverá 2 batismos, no Espírito, salvação, no fogo, condenação. Jesus veio para salvar e para condenar. Os que se arrependerem e crerem serão batizados no Espírito ou com o Espírito.
Os que não se arrependerem e crerem serão batizados com fogo, é juízo, é condenação. Nunca, portanto, o Espírito Santo é o batizador. Então não há nas Escrituras nenhuma passagem que diga que existe um batismo do Espírito. Ele é o batizador, não há. E é nesse ponto que nós divergimos absolutamente da doutrina pentecostal, porque nós acreditamos que há um batismo, o batizador é Jesus, e ele nos batiza no ou com o Espírito. Não há um batismo do Espírito. Por isso a nossa tradução correta diz: pois em um só Espírito fomos todos nós batizados. Todos nós, ninguém ficou de fora. Uma pessoa que é salva, ela é batizada no Espírito. Se ela não foi batizada no Espírito, ela não é salva. Não se trata de uma experiência pós-conversão, pós-regeneração, produto de uma busca intensa de santidade, jejum e oração, segundo a compreensão batista. Mas a versão Almeida 21 vai traduzir: pois por um só. E ao traduzir a preposição, que em 6 ocasiões sempre é traduzida ou pela preposição em ou com, porque só na 7ª vai mudar, para indicar que há um batismo do Espírito, e não que o Espírito é o elemento com o qual ou no qual nós somos batizados. Então, exegeticamente não é errado, mas teologicamente não concorda com o restante do Novo Testamento. Então, observem que João batizou, ele é o batizador. Ele batizou as pessoas, elas são os batizandos. O elemento com o qual, ou no qual, ele batizou as pessoas foi a água. E aí vem a preposição grega eis, que significa para arrependimento. Esse é o propósito do batismo em água de João. Mas o propósito do batismo, veja o verso 13: pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo. Aí a preposição em português em traduz uma outra preposição que significa eis, para, indicando o propósito e o resultado. Ou seja, quando Jesus nos batiza com ou no seu Espírito, o propósito desse batismo é nos introduzir no corpo, nos tornar membros do corpo de Cristo. Somos incorporados na igreja. E esse é o propósito quando o Senhor Jesus nos batiza no seu Espírito. Por isso, o batismo na água ou em a água, ele é símbolo externo do batismo no Espírito Santo. A igreja nunca deveria batizar na água quem nunca foi batizado no Espírito. Ora, se a condição da igreja para batizar alguém é que ele seja salvo, nós entendemos que no ato da conversão há o batismo no Espírito. Então, como alguém se torna membro do corpo? Bem, da Igreja Batista de Constantinopla, para entrar na igreja você tem que se batizar. Você se torna membro desta igreja, o seu nome constará no rol. Mas para entrar na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, só pelo batismo no Espírito Santo. E quem efetua esse batismo é Jesus. Portanto, ser batizado no Espírito equivale a ser salvo. E o Senhor só incorpora na igreja os salvos. Por isso Paulo está dizendo: em um só Espírito fomos todos nós batizados, para um corpo. O alvo, o objetivo, um só corpo. E aí ele vai dizer: quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, para deixar claro que não importa a nacionalidade, a cultura. Os irmãos sabem que o judeu considerava os gentios como cães. Rabinos, expoentes do tempo de Jesus, ensinavam que Deus criou os gentios para serem combustível do inferno. Eles eram considerados cães, nunca jamais poderiam entrar no templo, eram repudiados e rechaçados. Mas Paulo está dizendo que Deus
batiza no Espírito para incorporar na igreja. Sabe quem? Quer judeus, quer gregos. Não importa agora a nacionalidade, nem a cultura, nem a condição socioeconômica, escravo ou livre. Jesus Cristo salva a humanidade, independentemente de cultura, independentemente de condição socioeconômica e com certeza também política. Nós vamos ver no próximo domingo em Efésios 10 que num corpo, a igreja, Deus pôs abaixo a parede, a barreira. Vai ser a metade do capítulo 2, se Deus permitir, no próximo domingo de Efésios. Portanto, os irmãos observem agora Paulo dizendo: e a todos nós, de novo todos, e não alguns, foi dado uma dádiva de Deus, beber. Aí vem a tradução de como se nós bebêssemos dele e ele não fosse o que nós bebemos. No grego, meus irmãos, não tem essa preposição de. A nós foi dado beber um só Espírito. Ele, o que é que Deus nos dá para beber? O Espírito. O Espírito é o conteúdo que nos é dado para beber. Ele não é a fonte, porque aqui está dizendo de um só, mas o Espírito. Sabe por quê? Isso, meus irmãos, se harmoniza muito claramente com uma declaração maravilhosa de Jesus. Jesus disse: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te teria dado água viva. Jesus tem uma água para dar, essa água é viva, e ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Essa água satisfaz. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. João 4, 10 e 14. Quem é a água viva que Jesus dá? Ele nos dá de beber a água viva, que mata a sede e que simultaneamente se transforma em fonte que jorra para a vida eterna. Quem é a água viva? É o Espírito Santo. Então, nesse Espírito somos batizados e somos incorporados na igreja, porque Jesus nos deu a beber o Espírito. Ele é a água viva, e João vai ser ainda mais claro, quando um pouco mais à frente, ele dirá: ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. O que não foi explicado lá, agora é explicado aqui. Ora, isto ele disse, Jesus, a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Portanto, Jesus nos dá de beber a água viva, é o Espírito. E o texto está dizendo: todos fomos batizados, não uns, outros não. Nos foi dado beber de um só Espírito. Jesus nos dá de beber, Ele nos dá o seu Espírito, Ele é a água viva. Portanto, ser igreja, meus irmãos, significa ser batizado no Espírito. Ser igreja significa ter bebido a água viva. Ser salvo é ser batizado no Espírito e ter bebido dessa água, essa água que entra satisfazendo e se tornando simultaneamente fonte que jorra para a vida eterna. É o Espírito Santo. Então, é isso que nos torna membros do corpo. Quando alguém perguntar o que significa ser igreja, o que é que nos faz e nos torna membros do corpo, é o batismo, é o beber do Espírito. Quem nunca bebeu do Espírito pode ser membro do corpo de Cristo. Hall de membros, Igreja Batista de Constantinopla, pode ter sido batizado na água, mas ele nunca foi incorporado. Por isso nós ainda veremos para frente o que a Bíblia chama de igreja visível e invisível. A igreja militante são a igreja una, católica e santa. Católica no sentido de universal, de acordo com o credo dos apóstolos. A igreja visível é a igreja que nós vemos.
Eu os vejo, sei que os irmãos foram batizados, mas os irmãos foram batizados no Espírito, eu não sei. Os irmãos beberam do Espírito, os irmãos estão dando algumas evidências, e eu também de que sim. Mas Deus conhece os que lhe pertencem. Deus sabe quem ele batizou. Por isso Paulo disse em Efésios 1 que ele nos selou com o Espírito Santo prometido. O selo é idêntico ao batismo. O selo é quando Deus nos dá de beber da água viva, que é o Espírito Santo. Portanto, ser igreja significa ser batizado. Agora, meus irmãos, há um equívoco que nós cometemos, porque por acreditarmos, e com boas razões bíblicas, que todos os salvos são batizados no Espírito, nós nos acomodamos. E há muito mais do Espírito de Deus para a igreja, que vai além do batismo. A nossa doutrina ensina que há um batismo e muitos enchimentos, muitos revestimentos, unções de Deus para a igreja. E a igreja, por acreditar ter a doutrina certa, ter sido batizada, ela negligencia a busca pela unção, pelo revestimento e pelo enchimento. E nós lemos em Atos 2 que o resultado do batismo no Espírito foi: e todos ficaram cheios. E em Atos 4 de novo ficaram cheios, e na metade de Atos 4 novamente ficaram cheios. Então um batismo, muitos enchimentos. Deus fará este lugar tremer e considerar um fresco derramar do seu Espírito, e a igreja é tomada de coragem, e a despeito da oposição e perseguição, ela cumpre o seu dever. O que é isso? É o enchimento. Então, meus irmãos, Deus já nos batizou no seu Espírito, e nenhum de nós precisa buscar o batismo no Espírito, porque somos membros do corpo de Cristo por conta do batismo. Agora, há muito mais do Espírito Santo para nós. O livro de Atos prova. E nós nem sempre temos experimentado o revestimento, a plenitude, a unção de poder que o livro de Atos ensina e que nós devemos buscar fervorosamente e ansiosamente. Agora, Paulo, meus irmãos, prossegue dizendo, e eu quero chamar a atenção dos irmãos para o verso 14, o verso 20 e o verso 27. Eles são como que um refrão, eles são como que a mesma verdade dita de maneiras levemente diferentes. Verso 14: porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Verso 20: agora, porém, há muitos membros, mas há um só corpo. Verso 27: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros. Então, qual é o tema? O corpo é um, mas é formado de muitos membros. Muitos membros formam um corpo. A igreja é o corpo, mas individualmente nós somos os membros. O coletivo, o individual. Agora, meus irmãos, algumas atitudes equivocadas. Verso 15. Uma atitude de ressentimento para com Deus e uma outra atitude equivocada de autodesprezo. Querem ver? O pé poderá dizer: porque não sou mão, não sou do corpo. Eu sou o pé. Eu pego lama, poeira. Eu sou o pé. Eu não tenho valor, eu não sou importante, eu sou dispensável, eu não preciso estar no corpo. É uma atitude de autodepreciação. É como diz aqui: a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo. Porque não enxergo, não sou um membro tão importante quanto a visão, então eu não sou do corpo. Billy Graham conta que ele reunia filhos, genros e noras e netos, todos ao redor da árvore no Natal, e os brinquedos todos ficavam ali. E ele reparava que as crianças, quando tinham a permissão de ir ao encontro dos brinquedos para abrir, e cada um encontrava o seu com o nome, ele sempre abriu o dele, cada criança abriu o seu olhando para o do outro, porque sempre achava que o presente do outro era melhor, mais bonito e mais caro.
do que o dele. É sempre assim, nós nunca nos conformamos. Não nos esqueçamos que Paulo está falando dos dons. E que uns terão uns dons e outros terão outros. E esse membro, o pé, ele está se autodepreciando. É uma atitude de ressentimento com Deus. Deus me fez pé, Deus não me fez visão. Então eu não sou do corpo, porque não sou importante, não sou do corpo, porque não sou o membro que eu queria ser, eu não sou do corpo. E muitas pessoas se afastam da igreja porque dizem: eu não sou importante. Primeiro porque Deus não me deu um dom precioso, Deus não me fez alguém, não é, na igreja precioso. E é interessante porque nas igrejas tradicionais e históricas como a nossa, pessoas que têm dinheiro e têm cultura e são bem colocadas profissionalmente, normalmente na igreja são muito valorizadas. E pessoas que não têm uma condição econômica muito boa, cultura e posição, também não são muito valorizadas. Então uma pessoa diz: bem, eu não sou importante, então eu não tenho valor, então eu não sou do corpo. Nas igrejas pentecostais, onde se enfatiza muito os dons sobrenaturais e os mais espetaculares, aqueles membros que não têm esses dons de cura, de profecia e de revelação, eles se julgam membros de segunda categoria. Então, se Deus não me deu estes dons maravilhosos, então eu não sou do corpo. Portanto, é uma atitude de autodepreciação. O pé, dizendo: eu sou pé, eu estou sempre na lama e na poeira, eu não sou olho. Deus não me fez olho. E essa é uma postura errada, de autodepreciação, que revela um certo ressentimento por ter sido esse membro e não outro membro. Agora o apóstolo ele prossegue, ele vai dizer, ele faz um questionamento, verso 17: se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Não estaria. Porque se o corpo todo fosse olho, não haveria corpo. Lembre-se, o corpo é um, mas é formado de muitos membros. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Em lugar nenhum, porque não haveria corpo. Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Em lugar nenhum, porque não haveria corpo. Então Paulo está dizendo, observem, cada parte, cada membro é muito importante, porque só há corpo na pluralidade, na diversidade, na variedade dos membros. Corpo é um, mas é formado por muitos membros. E o apóstolo quer enfatizar a importância de cada membro, mas sem perder de vista o fato de que o corpo é um organismo só. Verso 18: mas agora Deus colocou os membros do corpo. Sabe quem colocou as orelhas onde estão? Foi Deus. Quando Deus, esse design maravilhoso, esse engenheiro humano, ele planejou fazer o corpo humano, o ser humano, ele o planejou com 2 ouvidos e uma única boca e 2 olhos, mas talvez você numa prancha diria: eu geneticamente projetaria algo melhor, eu colocaria mais um 3º olho aqui na nuca para eu ver quem está atrás de mim. Talvez você tirasse um dedo ou você pusesse mais um dedo na mão. Você colocaria esse membro e não aquele, mas o que Paulo está dizendo é que Deus colocou os membros. Quem coloca os membros no corpo é Deus. Sabe como? Quando ele batiza as pessoas no seu espírito e ele dá água viva para beber. Então, tanto o corpo de Cristo espiritual, é Deus quem nos incorpora na igreja, nos introduz no corpo, pelo batismo no Espírito Santo. Quando ele nos dá de beber a água viva, que é o Espírito Santo, quanto neste corpo humano, assim também na igreja. Portanto, ninguém deve dizer: bem, eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não sei ensinar, eu não sei cantar, então eu não sirvo para nada. O meu papel é irrisório, não tem valor nenhum. E meus irmãos, é essa atitude de depreciação recheada, permeada de ressentimento para com Deus, que as Escrituras estão aqui refutando, porque Deus é soberano. Cada um deles como quis. Deus me fez o membro que eu sou e me colocou no corpo, no lugar que ele entendeu. Deus, meus irmãos, botou as orelhas aqui porque ele entendeu que aqui era o melhor lugar de ouvir. Deus, meus irmãos, nos deu apenas uma boca e uma língua, ainda bem. Já imaginou você podendo falar com uma boca e comer com a outra? Deus, irmãos, botou na quantidade
e no lugar que Ele quis. Prossigamos aqui, irmãos. Verso 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não existiria corpo. Agora, porém, há muitos membros, é o refrão, mas um só corpo. Agora observem uma outra atitude equivocada, a de desprezo para com o outro. A primeira atitude equivocada é de autodesprezo, é de menosprezo pessoal, permeado de ressentimento com Deus. Agora, uma atitude de arrogância. O olho não pode dizer para a mão, não tenho necessidade de ti. O olho pode dizer para a mão, não preciso de você. Será que a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós? Irmãos, o que o apóstolo Paulo quer combater agora é aqueles que se julgam importantes na igreja e que desprezam os que são considerados menos importantes. Como é que a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de ti? É como se as pessoas dissessem, eu sou imprescindível na igreja, você é prescindível. Você precisa de mim, eu não preciso de você. Então, me bajulem, não me contrariem, me valorizem, vocês podem me perder. Eu não preciso de vocês, vocês precisam de mim. Olha, o meu dízimo é forte, a receita da igreja para pagar o seu orçamento precisa do meu dízimo. Eu não preciso do seu, você precisa do meu. Eu sou influente, eu tenho um dom que poucos têm, vocês precisam de mim, eu não preciso de vocês. Agora, o que Paulo está rechaçando é uma atitude de desprezo para com os outros, porque há uma supervalorização de alguns dons e de alguns ofícios na igreja que levam pessoas à vaidade e a julgarem-se imprescindíveis e todos prescindíveis. Vocês precisam de mim, eu sou influente, eu sou importante. Façam o que eu quero, não me contrariem, eu vou embora, hein? E se eu for embora, vocês vão perder. Meus irmãos, uma das coisas mais maravilhosas das Escrituras é nos ensinar que todos somos substituíveis. Como isso nos entristece, como nós temos mágoa com Deus, como nós ficamos tristes por pensar que Deus, se eu sair, Ele vai botar alguém igual ou melhor. Que todos somos substituíveis e que nenhum de nós é autossuficiente e arrogante para dizer eu e vocês não. Portanto, ter uma atitude particularista, individualista no seio da igreja. Paulo, meus irmãos, quer rechaçar tanto o individualismo, porque a Bíblia não rechaça a individualidade. Toda hora é dito, há um corpo, mas há muitos membros formam um corpo. Há o individual, mas há o coletivo. E o individual não pode menosprezar o coletivo e vice-versa. O que as Escrituras estão dizendo é que não pode haver desrespeito no seio da igreja. Ninguém tem o direito de dizer, você pode ir embora porque não vai fazer falta, porque todos os membros da igreja são igualmente importantes e devem ser amados e respeitados. Portanto, prossigamos. Paulo diz assim: antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Tem membros do nosso corpo que aparentemente são fracos. Isso me faz logo pensar em Samuel, na casa de Jessé, precipitadamente, afoitamente, querendo ungir o maior, o mais forte, o mais velho. Mas Deus diz, não é o franzino. Ele quer Samuel ungir Davi. Ele está na casa de Jessé, e não, é o fraco. Aqueles que aparentemente são fracos, diz Paulo, são necessários, observe. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrosos, a esses revestirmos com muito mais honra. A palavra revestir significa vestir. Na verdade, tem membros do nosso corpo que nós não andamos. Eu saio na rua, todos podem ver o meu cabelo, o meu rosto, as minhas mãos, mas tem partes do meu corpo que não são consideradas honrosas para ficarem ser expostas por aí. E aí o que é que nós fazemos? Nós revestimos, nós colocamos roupa. E os que não são decorosos têm muito mais decoro. Por quê? Porque recebe um tratamento especial. Qual? A roupa.
nós colocamos a roupa íntima e sobre a roupa íntima a outra roupa. E damos àqueles membros considerados fracos, sem decoro e sem honra, nós damos um tratamento todo especial e o honramos e o tratamos com decoro, ao passo que os decorosos não têm necessidade disso. O meu rosto, o meu cabelo não precisa disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tem falta dela. Ao mandar que nós nos vestíssemos, isso revela a sabedoria de Deus. Ele formou o corpo assim, membros que podem ser vistos, membros que não devem ser vistos. Se os irmãos estudarem um pouco sobre a questão do decoro e sobre a questão da privacidade e da genitalidade das Escrituras, os irmãos verão que nem mesmo os filhos deveriam ver os seus pais nus. E se nós analisarmos o que o corpo significa para Deus dentro da cultura judaica, nós vamos ter um conceito de pornografia bem diferente do que muita gente tem e defende, fazendo a distinção entre pornográfico e erótico, dizendo o erótico vale, não o pornográfico. Mas os membros que não têm decoro, Deus, na sua sabedoria, nos fez tratá-lo com muita honra, vestindo com tecidos da melhor qualidade e com beleza. Com que propósito? Verso 25, para que não haja divisão no corpo. Deus não quer divisão. A palavra grega schismas, de cismático, que está lá no capítulo 1, a igreja estava dividida, fraccionada, partidarismo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Deus não quer a divisão no corpo. Por isso, Paulo diz, o corpo humano ilustra o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo ilustra a pluralidade, a diversidade, a variedade dos dons, mas a unidade do corpo também ilustra que o plural vem de uma única origem, procede de uma única fonte. Então, para que não haja divisão no corpo, cada membro é importante. E a igreja é o corpo, é o coletivo. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente seus membros. Portanto, Deus quer que haja cuidado mútuo na igreja. O texto é claro. Portanto, solidariedade, comunhão, sofrer com os que sofrem, se regozijar com os que se regozijam. E como, meus irmãos, nós pecamos e falhamos nesse ponto. Porque a nossa atitude individualista é tal que nós sentamos no banco porque nos interessa o louvor, a palavra, mas ninguém mais me interessa, nada mais me interessa, e eu vou para a minha residência. E se meu irmão está desempregado, se ele está doente, se ele não está bem espiritualmente, eu não tenho nada a ver com ele. Nós, como Caim, dizemos, sou eu o babá do meu irmão, sou eu o guardador do meu irmão, tenho eu alguma responsabilidade com meu irmão? Essa atitude individualista, meus irmãos, de uma relação para com a igreja, em função apenas daquilo que eu valorizo, e o desprezo para com o povo, para com as pessoas, essa atitude, meus irmãos, ela é rejeitada biblicamente. A igreja precisa ser pastoral, e o dom pastoral, ele não se restringe ao pastor. Quando membros da igreja sentem a falta, a ausência de outros membros, e ligam, e procuram, e oram, e procuram ser solidários na dor e na alegria, meus irmãos, isso significa ser igreja, é ter a postura certa, é ter a postura correta. Como me entristece quando percebemos a ausência de alguém depois de tanto tempo. É claro que as pessoas que estão à frente liderando, e as mais conhecidas, são facilmente percebidas quando não estão, mas aquelas mais simples, às vezes são ignoradas e esquecidas. É por isso que a igreja precisa criar estruturas dentro dela para o pastoreio do rebanho, entre elas os grupos de pastoreio, os grupos pequenos, onde todos os membros poderão receber os cuidados pastorais da própria igreja. E é isso que Paulo está dizendo. A igreja que sofre com os que sofrem,
O membro da igreja não fica com inveja dizendo: nossa, aquele rapaz casou com a menina mais bonita, agora passou no melhor concurso, tem um bom emprego, um bom salário, ele está entrando ali com o melhor carro. Aí vai dar aquela dor de cotovelo. Não, nós nos alegramos. Deus abençoou a esse irmão, né? Está abençoando o outro. A alegria quando a gente percebe que irmãos estão progredindo, estão sendo abençoados. Deus está dando filhos, Deus está dando casamentos, Deus está dando bens materiais. Alegria, nos alegrar com as vitórias dos irmãos, com o que Deus está dando para eles, e pedir que Deus não se esqueça de nós, e não ficar com inveja. Então, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que eu não posso me autodepreciar, julgando-me não importante, dispensável. Não devo ter ressentimento se Deus não me fez um grande líder, ou não me deu o dom sobrenatural da cura. Não, ou eu não posso dispensar outros ou desprezá-los porque eu me julgo importante, eu tenho os dons considerados sobrenaturais, espetaculares, e eu faço parte de ofícios que estão na cúpula da igreja. Todas estas atitudes, irmãos, revelam falta de doutrina. O individualismo é falta de doutrina. O corporativismo, no sentido de transformar a igreja num meio para os nossos fins, também está errado. A igreja é o membro, mas a igreja é o corpo. É o indivíduo, é o coletivo. É a diversidade, é a variedade, é a pluralidade, mas é a unidade que gera a união. A igreja, meus irmãos, foi formada pela inteligência, pela soberania e pela sabedoria de Deus. Isso significa que é um privilégio ser igreja, ser membro do corpo de Cristo. Por isso, a nossa atitude para com a igreja não pode ser diferente da atitude de Jesus. Segundo Efésios, ele amou a igreja e ele se entregou por ela. E Paulo e os apóstolos diziam: cumpro o que resta na minha carne dos sofrimentos de Cristo a favor da igreja. Me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, por amor do seu corpo. Amor para com a igreja revela amor para com Cristo. Amor para com Cristo revela amor para com a igreja. Quando alguém diz: eu quero Cristo, não me interesso pela igreja, equívoco. Quando alguém diz: igreja é o que vale, Cristo não é tão importante, equívoco. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. O cabeça da igreja é o líder, é o senhor, é o comandante. Ele dirige, ele influencia, ele rege, ele direciona. Ele é o cabeça do universo, e é isso que nos dá autoridade para enfrentar o mal. As portas do Hades, do inferno, da morte tentarão, nos atacarão, mas nós temos a promessa que não prevalecerão, porque Deus ressuscitou e entronizou Cristo, sujeitando